dúvida durante a apresentação, quiser fazer comentários, por ela tudo bem interromper, então pode ou levantar a mão e a gente chama, e habilita o microfone. A gente também está nesse ciclo deixando as pessoas perguntarem, acho que fica um pouco mais, o contato fica um pouco mais próximo. Então, Alexandra, por favor, muito obrigado pela presença. Obrigada, Vinícius. Só ia pedir, quando acontecessem as intervenções, vocês me avisassem no chat, para eu tentar ir acompanhando, que a apresentação eu não consigo enxergar vocês. Ou falar mesmo, tá bom? E aí eu... Tudo bem, eu faço a interrupção e chamo. Tá bom. Bom, primeiramente, bom dia. Eu gostaria de agradecer muito, tá? Na figura da diretora, da professora Kita, o convite para participar do colóquio de vocês. Eu acho que é uma oportunidade muito boa da gente de nós nos aproximarmos, né? Mesmo com o distanciamento. Então, eu acho que é sempre bom a gente ter alguns espaços, alguns momentos que nos permitem dialogar, né? E refletir um pouquinho sobre as nossas práticas, as nossas vivências. Então, além de agradecer o convite, eu quero parabenizar o Instituto de Física também pela iniciativa, que aproxima, só tenho a agradecer essa iniciativa. Agradeço ao professor Vinícius também a introdução, saúdo os estudantes que porventura estão aqui presentes, também professores, técnicos administrativos, ou seja, toda a comunidade do Instituto de Física. Bom, como foi colocado, o título é grande, nem eu mesma tenho decorado, mas a ideia é conversar um pouco sobre empatia, sobre respeito, sobre tolerância, e falar um pouco dessa relação, né, desses conceitos que parecem tão fluidos, com a formação do estudante, com as nossas práticas, com a prática docente, com as expectativas que nós temos em relação a ensino, aprendizagem, avaliação. Tá? Então, eu vou abrir, então, aqui a apresentação para a gente começar a conversar. Bom, como a empatia, a tolerância e o respeito contribuem para uma formação cidadã? Antes da gente começar a falar sobre o tópico em si, né, sobre empatia e tolerância, é importante a seguinte provocação. Bom, para que a gente tenha empatia, respeito, tolerância, a gente minimamente precisa conhecer, né, o ambiente que a gente está transitando, né? Porque a maioria dessas questões relacionadas à empatia, relacionadas a respeito, ou relacionadas à mediação de algum tipo de conflito, ou essas relações interpessoais, elas envolvem essa interação entre indivíduos, né, em diferentes ambientes, seja eles na amizade, seja eles na universidade, no ambiente do trabalho. Então, minimamente, eu acho que é importante todos nós termos um mínimo conhecimento sobre a estrutura em que a gente vive e quais as relações que a gente vivencia e que acabam influenciando, muitas vezes, nas tomadas de decisões. Então, todos sabem que a UF fez 60 anos no ano passado, a gente tem uma universidade extremamente grande, complexa, de acordo com o próprio MEC, ela é uma das maiores universidades, é a maior universidade do país em número de estudantes matriculados. E, obviamente, a gente está aqui no Instituto de Física também, não só conhecer a universidade como um todo, né, esse corpo da universidade, mas também os órgãos que fazem parte dessa universidade, né, desse corpo maior que é a Universidade Federal Fluminense, que é o maior conhecimento do próprio Instituto, dos seus regramentos, enfim. Só para ilustrar a questão da organização, né, não vou levar muito tempo em relação a isso, mas para a gente entender como é que nossa universidade ela é gigante e complexa. Nós temos 124, né, até mais departamentos, 124 departamentos, 127 cursos de graduação. A gente hoje tem 8 cursos de graduação à distância, esses números já estão defasados, estamos em mais de 28 polos.
da Universidade Aberta do Brasil, mais de 120 cursos de pós-graduação, né? Estamos em diferentes municípios em todo o estado do Rio de Janeiro e também em Oriximiná, no Pará. Então, dá para a gente compreender como é uma organização tão complexa e diversa e imensa como a Universidade Federal Fluminense, ela precisa muito, de forma tanto objetiva como subjetivas, né, tratar de uma série de questões, né, relacionadas à vivência das pessoas. Hoje a gente tem em torno de mais de 40 mil estudantes, né, matriculados. Então, mais de 3.500 professores, né, também um número comparável de técnicos administrativos. Então, é uma grande comunidade de quase 60 mil pessoas. Para a gente ir pensando um pouco também sobre a nossa organização, é importante a gente pensar o seguinte: a gente tem a Universidade Federal Fluminense ali, a nossa universidade, a nossa UF, e dentro do nosso organograma, nós temos um conselhos superiores, o conselho universitário, né, que é um conselho que é formado por professores, formado por estudantes, formado por técnicos administrativos, por membros da comunidade também, e esse conselho universitário, o conselho superior, ele tem o principal papel de definir as principais diretrizes da universidade, as diretrizes educacionais macro da universidade, né? Então, essas principais decisões em relação à universidade, à nossa universidade, são tomadas no nosso conselho universitário, conselho esse composto também por diretores, né, que têm os seus cargos que, por causa do seu cargo, compõem o conselho universitário, e membros eleitos. Então, a comunidade ela elege essas representações. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é muito mais próximo dos estudantes, porque é nesse conselho que a gente delibera sobre as questões relacionadas à política acadêmica, né, e pedagógica da universidade. Então, todas as questões relacionadas muito próximas aos estudantes, relacionadas aos eventos que muitas vezes os estudantes precisam, como me rematricular, transferências, procedimentos de transferência, reingresso, o ingresso na universidade, isso tudo é decidido, debatido, regulado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que não trata só sobre ensino, trata sobre a pesquisa, trata também sobre a extensão, também composto pelos mesmos membros. O Conselho de Curadores, que é um conselho importante, principalmente agora, com as restrições orçamentárias, que é um conselho que atua sobre as questões orçamentárias da universidade. E abaixo a reitoria. Mas abaixo a gente tem também algumas outras representações, por exemplo, a ouvidoria, que a gente tem uma instância ligada à reitoria, né? Uma instância, na verdade, independente, que é a ouvidoria, que recebe, acolhe algum tipo de pontuação, reclamação, enfim, questionamentos, né, e são respondidos, e outras estruturas, né, e abaixo a gente tem as pró-reitorias de graduação, de extensão, de pesquisa, outras pró-reitorias de administração, superintendências, e as unidades acadêmicas, né? E algumas outras unidades que são complementares e que não necessariamente têm cursos, mas que também compõem toda essa estrutura da universidade. E o que é importante destacar também é que toda essa complexidade ela precisa ter uma certa organização, e essa organização é dada pelo estatuto da universidade, pelo regimento da universidade, pelas resoluções que são criadas pela universidade, muitas dessas resoluções criadas, provocadas por leis, por portarias, por medidas provisórias do governo, né, do MEC, pareceres, ou seja, do Conselho Nacional de Educação. Então, nós, enquanto universidade, precisamos nos organizarmos internamente para atender uma série de regulamentações superiores por meio das nossas resoluções ou decisões internas. Em termos de cursos, por exemplo, todos eles apresentam os seus próprios regulamentos, exatamente para poder dar uma certa organização às decisões. E os projetos pedagógicos dos cursos.
eu acho que eu também entendo como muito importante, né, nessa introdução, né, falar também que, assim como os cursos apresentam seus projetos pedagógicos que definem as diretrizes que serão implementadas em termos de processo de ensino, né, os currículos, a implementação desses currículos, a universidade ela apresenta o seu projeto pedagógico institucional. E os projetos pedagógicos e os cursos, eles têm que estar alinhados aos projetos pedagógicos institucionais. E as ações dos cursos, as ações das unidades também precisam estar alinhadas tanto ao PPI quanto ao PDI, né? E eu ilustrei um pouquinho aqui, só para vocês olharem, o seguinte: o nosso PPI, ele apresenta alguns pontos assim importantíssimos em relação à organização didático e pedagógica da universidade, como, por exemplo, o estímulo à flexibilização dos componentes curriculares, oferecer meios diferentes de integralização curricular, né? A gente refletir sobre o ensino, a aprendizagem, a avaliação, ela não se dá somente no âmbito de dentro da sala de aula, então o estudante ele tem que ser, nós temos que ter a capacidade de implementar currículos que permitam diferentes caminhos, diferentes percursos para a formação do estudante para além da sala de aula, a promoção da articulação teoria e prática, o incentivo de novos materiais pedagógicos e, com certeza, o que a gente está vivenciando hoje, um avanço importante na utilização de ferramentas tecnológicas e também pedagógicas. Agora, pensando em empatia, respeito e tolerância, né? Quando a gente fala um pouco sobre esses temas e com a importância desses temas no trabalho, no ensino, na educação universitária, enfim, na educação como um todo, a gente sempre pensa que a gente tem questões objetivas e subjetivas que acabam influenciando essa empatia, respeito e tolerância, né? Eu destaquei as subjetivas porque eu acho que essas questões são as mais provocadoras, são as questões realmente que nos movem em relação à necessidade de discutir e de criar pontes, né? Criar aproximação e ligação entre os atores que estão envolvidos em todo esse processo relacionado à educação. As questões objetivas, a gente pode até colocar, mas são questões que são questões mais próximas das questões regimentais, né? Então, objetivamente, quando a gente tem alguma situação crítica, né, nas nossas unidades, nos nossos cursos, nós rapidamente tentamos lançar mão das resoluções, das decisões, dos regulamentos que a universidade dispõe para que a gente possa mitigar qualquer tipo de questão objetiva. Então, as questões objetivas, obviamente, elas têm um maior amparo, né, do ponto de vista regimental. O que eu gostaria de trazer hoje é exatamente a discussão das questões subjetivas, que são questões que passam pelas nossas vivências, que passam da nossa forma de ver o mundo, do nosso entendimento sobre o processo de ensino, aprendizagem e avaliação. Bom, nesse contexto, então, é importante a gente tentar rever, né, obviamente, porque a gente, em alguma medida, em algum grau, a gente conhece esses conceitos, mas eu acho que é importante a gente colocar pequenos esclarecimentos, né, sobre ele. Bom, a empatia é uma capacidade que o indivíduo tem de se colocar no lugar do outro, né? Obviamente, como eu coloquei um pouquinho antes, esses aspectos, empatia, respeito, tolerância, isso não é ensinado, né? Isso é vivenciado com a troca de experiências e com o diálogo e com a colaboração. Mas, para isso, né, a gente precisa, os indivíduos precisam se aproximar, né? E dialogar
para que a gente possa conseguir ter a capacidade de experimentar o outro lugar, de pensar no outro lugar, de se colocar no lugar do outro, para que a gente possa reorientar nossas decisões. O respeito, ele está muito próximo de um sentimento de consideração pelo outro, né? Então, basicamente, o respeito, ele passa por essa sensação de consideração, de deferência, de busca também de um entendimento em relação ao outro. E a tolerância, ela também passa por essa aproximação, mas a tolerância nada mais é do que esse grau, que pode ser maior ou menor, de aceitação de questões que são contrárias àquilo que nós acreditamos ou que nós entendemos como certo, né? E, obviamente, esses três conceitos, eles acabam sendo muito requeridos em situações que a gente precisa mitigar ou mediar determinados conflitos. Segundo esses autores, eles colocam que conflito é uma discordância, né, de ideias ou diferentes interpretações a respeito de um determinado tema. E os conflitos, eles surgem à medida que os indivíduos começam a se relacionar, começam a interagir mais e mais, né? E aí, o que se observa é esse choque, que muitas vezes está relacionado com diferenças de valores, diferença nas crenças, nas vivências. É interessante, é importantíssimo a gente lembrar, né, que quando a gente está dentro de uma sala de aula, a gente tem diferentes vidas ali, estudantis, né, e ao mesmo tempo, nós temos também diferentes professores que também trazem diferentes vivências e bagagens. E, em alguma medida, essas diferenças geracionais, diferenças de concepções, elas podem, sim, nos trazer situações conflituosas. Mas muitos autores, eles colocam as situações conflituosas não como somente um problema, né? Mas também como uma oportunidade da gente aproveitar as situações conflituosas para que a gente possa debater sobre elas, entender elas e tentar criar soluções para essas situações. E, atualmente, né, eu vou chegar na questão da atividade remota, que eu acho que é uma grande mudança, né, para todas as universidades, não só para a Universidade Federal Fluminense, mas é interessante a gente ver que essas situações de conflito, e quando a gente pensa nas situações de conflito relacionadas ao ambiente educacional, muitas dessas situações, né, conflituosas, e que a gente vai precisar requerer a empatia, o respeito e a tolerância, elas são provocadas, por exemplo, por esses conflitos entre a tradição e a renovação, né? A novidade, que muitas vezes os estudantes nos trazem e nos provocam a mudar, né, do nosso lugar tradicional de sermos, né, da nossa formação, e aí nos provocam em relação à renovação. Então, quando somos confrontados para a mudança, muitas vezes situações conflituosas podem ocorrer. O conservadorismo versus a inovação. Nós somos absolutamente conservadores, né? Mesmo as pessoas mais avançadas, nós temos sempre algum elemento de conservadorismo, de proteção, de defesa, de autodefesa daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente quer. E quando eu falo isso, eu não falo isso somente dentro dessa comunidade educacional. Eu falo disso tanto para professores, quanto para estudantes, quanto para os servidores, de maneira geral. Nós temos também visões conservadoras, e a inovação, muitas vezes, é vista como algo que assusta, né? E que pode estar vindo para destruir situações ou questões conservadoras e que são promovidas há anos.
Além disso, a gente tem grupos, né? Então, grupos de professores, departamentos. Então, a nossa organização ela acaba gerando, né, a unidade, o colegiado, os departamentos. A gente acaba criando nichos, né? Nichos corporativos, né? Grupos corporativos, e que acabam concorrendo entre si. Porque apresentam absolutamente interesses, muitas vezes diversos, mas nem sempre antagônicos. Eu sempre penso que, enquanto universidade pública, o nosso maior interesse é o bem público, é o interesse coletivo. Então, um ponto importantíssimo para que a gente consiga trabalhar melhor a empatia, o respeito, a tolerância, nós defendermos esses conceitos para atender interesses coletivos. Então, eu trouxe para vocês um pouco uma provocação forte, eu acho até, que é o que é aprendizagem e disciplina segundo Foucault. Ele tem uma visão muito interessante, importante, que eu acho que vale a pena a gente se apropriar, né, dessa visão de Foucault em relação à aprendizagem e disciplina, porque, na verdade, até hoje, né, nós, professores, né, em diferentes segmentos, nós temos muita dificuldade de nos soltarmos do conceito de disciplina, né? Do que é disciplina como uma estratégia normalizadora, uma estratégia de controle, vamos dizer assim. E aí Foucault ele coloca o seguinte, que a disciplina se torna um grande alvo, né, a ser alcançado. Então, a gente entende a disciplina não só como componente disciplinar, né, mas como uma estratégia de controle mesmo, de organização, de conservadorismo que a gente acaba desempenhando. E essa disciplina, ele é um alvo a ser alcançado e é responsável em manter, né, de acordo com a nossa percepção, manter um nível de aprendizado. Então, se eu tenho bastante disciplina, se eu tenho uma carga horária pesada, se eu tenho muito conteúdo, isso tudo vai me levar a um grau elevadíssimo de aprendizado e um patamar dito aceitável. E segundo essa perspectiva, né, de disciplina, tanto professores como estudantes, eles têm que fazer parte dessa engrenagem, porque senão eles estão fora, né? Ao mesmo tempo, essa engrenagem, né, de certa forma, cruel com o professor também, né? Eu acho que é importante a gente dar essa visão, porque, segundo Foucault, nesse regime disciplinar, o professor ele atua como um operário mesmo, fabril, ele precisa produzir em tempo designado, e, ao mesmo tempo, ele também acaba reproduzindo, impondo ao estudante o poder dele, né, o seu poder, na forma de tentar extrair o máximo de proveito desse estudante para alcançar aquele objetivo maior, né, almejado com essa disciplina. E aproximando na situação que a gente está vivenciando hoje, também segundo Foucault, diz o seguinte, que a disciplina ela exige um espaço específico para o seu exercício. Então, é muito interessante quando a gente pensa, por exemplo, algumas áreas, né, quando falam assim, olha, a gente pode fazer uma aula, uma atividade fora da sala de aula. Aí o aluno, como? Fora? E o professor, como? Fora? Mas aonde? Não, a gente pode tentar observar os fenômenos físicos, por exemplo, né, que a gente está aqui no curso de física, fora da sala de aula. Vamos tentar fazer essa experimentação? E isso causa estranheza, né? Porque, na verdade, a disciplina ela envolve um espaço físico para o exercício, um espaço no qual os indivíduos, né, que estão fazendo parte, eles podem ser vigiados nos seus atos e observados, no caso, pelo professor. Então, esse espaço específico, ele é importante para visualizar o comportamento e para até realizar medidas de sanção punitivas para medir as qualidades desse estudante. Então, a sala de aula, a disposição da sala de aula, ter o meu quadro, ter esse ambiente, isso tudo também precisa fazer parte desse processo de disciplina, de disciplinar, né?
também Foucault complementa dizendo isso, que o professor ele visualiza os alunos, pois cada um, né, então nesse ambiente, o professor ele consegue visualizar os alunos, pois nesse ambiente, né, que se define pela posição na classe, nesse sentido, a sala de aula ela se forma um grande quadro único, né, um painel único, com entradas múltiplas, já que a gente tem diferentes estudantes, diferentes vivências, e o professor ele está ali atuando com seu olhar cuidadosamente classificador, né, desses estudantes e desse processo de ensino, de aprendizagem. As relações, então, nesse âmbito, né, de educação, né, muitas vezes eles envolvem essa relação de força, né? Foucault nem trata poder, mas ele trata como relações de poder. E essas relações, né, nem sempre, isso também é muito importante colocar, né, porque envolve essa relação, nem sempre essa relação de poder é exercida pelo docente. Né? Então, a gente acaba tendo, às vezes, a simplificação de dizer, não, hierarquicamente, o docente exerce essa relação de poder, mas essa relação, na verdade, de poder, ela é dos dois lados, ou seja, nós podemos ser sujeitos, enquanto professores, sujeitos da ação de poder, da relação de força, mas, por um outro lado, a gente também pode ser objeto do exercício do poder quando a gente pensa que os estudantes, eles também têm autonomia, eles também têm a capacidade de questionar, de levantar questões, criticar, refletir, fazer uso das medidas possíveis dentro da universidade para poder questionar, por exemplo, qualquer tipo de decisão. Em alguma medida, em algum maior ou menor grau, isso pode ser benéfico ou maléfico, realmente, nessa interação de forças relacionadas a poder. E aí, fechando, assim, se aproximando um pouco mais sobre o que a gente está vivenciando hoje, é interessante, eu coloquei aqui uma ordem, eu acredito que vocês tenham muito mais, né? Uma ordem de motivações para ocorrência de conflitos. E aí eu quis restringir esses motivadores ao momento que a gente está vivenciando hoje, mas com certeza muitos desses motivadores eles já aconteciam, né, muito antes da pandemia. Né? Então, os principais motivadores de conflitos no contexto da pandemia, né? Esses que eu coloquei aqui são exatamente aqueles que chegam até a Pró-Reitoria de Graduação, que chegam até o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que chegam até a ouvidoria, que chegam por meio do diretório do Central dos Estudantes, ou pelos próprios estudantes, né? Chegam pelos professores também. E aí, esses são os principais, os mais recorrentes. Bom, as dificuldades de acesso, né? Isso se tornou, em alguma medida, também um elemento importante de conflito, né? Na medida em que, numa situação em que o estudante coloca para o docente que não tem condições de acessar a aula naquele momento, essas dificuldades que são inerentes, estruturais, isso acabou se tornando, fazendo parte de um elemento importante de conflito. A utilização ou não das câmeras, abrir ou não as câmeras, eu posso obrigar o aluno a abrir as câmeras, eu me sinto isolado, ao mesmo tempo, existe uma situação conflituosa, não só da questão do professor querer obrigar, mas também do professor se sentir sozinho, né? Porque a gente está numa mudança total, né, de paradigma, porque antes o professor ele tinha aquela visão, como eu coloquei para vocês, de Foucault. Então, o aluno ele estava ali ao meu alcance, e agora eu estou ministrando uma aula, estou fazendo uma atividade, não tenho esse contato. O que está acontecendo? Então, essa insegurança em relação àquele controle que a gente tinha e estava acostumado, isso se perde, né? Principalmente nesse momento remoto. Os tipos de tarefas, o tempo para a execução dessas tarefas, a falta de interação, de diálogo, de colaboração, a resistência às mudanças, a sobrecarga grande de tarefas, também
tanto desconhecimento como descumprimento de resoluções superiores e até da universidade, né, para ambos os lados, né? Interpretação equivocada dessas regulamentações e a demanda prematura de instâncias superiores. Isso a gente está observando, não é só uma questão para a universidade, mas para o Brasil como um todo. As pessoas estão com uma visão muito judicializadora, né? Em diferentes segmentos, a universidade está também caminhando para isso. Então, a gente está perdendo um pouco da capacidade de tentar dialogar e mediar conflitos para partir para demandas, muitas vezes prematuras, para instâncias superiores. Eu quis ilustrar um pouquinho, só para mostrar que o que a gente vivencia de tensões, né, não é exclusividade do Brasil, obviamente, né? A Universidade de Cornell, ela tem o Centro para Inovação no Ensino, e que é muito interessante, eu deixei aqui, eu posso deixar a apresentação para vocês, mas várias universidades têm, né, do exterior tem, e é interessante ver, né, esse início, vamos dizer assim, do manejo dos conflitos em sala de aula, como existem considerações extremamente simples, mas que perpassam a empatia, o respeito, a tolerância, para que a gente possa mitigar essas questões, né? Essa página ela não é específica para um momento remoto, né? E eu acho até que a gente precisa ter um movimento nesse sentido, da gente ter mais claramente essas iniciativas, né, de orientação em relação a mitigar questões conflituosas, né, nas universidades. Então, eles colocam, obviamente eu não vou ficar lendo, mas eles colocam uma série de questões, por que acontece, por que essas situações conflituosas, e se coloca sempre, por que não refletir, né, sobre as nossas próprias expectativas, e as expectativas dos estudantes também, no comportamento, para o comportamento dentro da sala de aula, né? Perceber, né, notar que os estudantes, quando chegam na sala de aula, eles têm diferentes experiências, diferentes capacidades de se relacionar entre si, com as outras pessoas. Então, é importante entender que muitas das reações que a gente tem são imbuídas dessa vivência, né, anterior, né? Acho importante também uma questão muito legal que eles destacam, que uma estratégia simples para manejar, né, essas situações conflituosas em sala de aula, essas situações, estratégias gerais, seria parar, observar, avaliar e depois reagir. Muitas vezes a gente inverte essa lógica, a gente reage primeiro, depois a gente observa. Então, é importante a gente tentar seguir esses passos, ao mesmo tempo controlar, né, reconhecer, melhor dizendo, as emoções dos nossos estudantes. Obviamente, o ambiente remoto acabou dificultando muito isso, mas eu acho que nos colocarmos disponíveis, né, para o estudante em situações em que ele está provocando, vamos dizer assim, questões conflituosas, tentar entender, perguntar aos estudantes o que está acontecendo, tentar ouvir de maneira empática, né, que é como está sendo colocado, né, tentar trabalhar no sentido de resolver problemas e não aumentar os problemas, ser preventivo, né, e não somente observar o problema acontecer e não atuar de forma a mitigar esse problema, né? A criação desse ambiente seguro e também efetivo, né, de aprendizagem, eu acho que é fundamental estar disponível ao diálogo, né? Obviamente, abrir esse canal de diálogo também com o estudante, né? E incluir práticas de ensino inclusivas, né? A gente reconhecer que a gente tem dentro de uma sala de aula diferentes tipos
de modalidades de aprendizado, ou seja, a gente tem alguns estudantes que são mais visuais, alguns estudantes que são melhores fazendo, alguns estudantes que têm uma grande capacidade de liderança, de colaboração. Então, tentar promover ações, atividades que possam incentivar essas diferentes inteligências. Na verdade, era isso que eu queria colocar. E, por fim, né, porque eu quero ouvir, eu quero conversar muito mais do que ficar dando uma conferência, é importante a gente pensar sobre essas 10 soft skills. Né? Eu acho que é importantíssimo a gente pensar que a comunicação é algo absolutamente imprescindível em qualquer tipo de relação, e no ambiente educacional é fundamental estarmos abertos à comunicação e ao diálogo, sermos capazes de motivarmos uns aos outros. Obviamente, termos lideranças, eu acho que são habilidades que são fundamentais e que hoje são requeridas para o profissional do futuro, né? Temos responsabilidade, um instinto colaborativo, capacidade de resolvermos problemas, poder de decisão também, conseguirmos trabalhar sob pressão. Eu acho que isso a gente está até bem, né? Mas é importante a gente, a todo momento, a gente entender que a gente vai ter situações de pressão e que a gente tem que aprender de maneira positiva a lidar com essas situações. E também termos flexibilidade para entendermos o outro, flexibilidade para entendermos as diferenças e tentarmos promover mudanças, né? Mudanças positivas para o curso, para a unidade, para a universidade, né? E, obviamente, essa capacidade, né, de negociação, que isso é construído. Na verdade, não existe formação. Apesar de existir, eu acredito que a gente tem que... Isso é construído ao longo do relacionamento, ao longo da capacidade de ouvir. Então, eu entendo que essas habilidades, elas são altamente necessárias para nós, docentes, mas também necessárias para os estudantes. Quando nós nos apropriamos dessas habilidades, para que a gente possa melhorar os nossos currículos, melhorar o processo de ensino, aprendizagem e avaliação, isso também é passado para o estudante de alguma forma. E isso é extremamente requerido para a formação desse estudante. Quando a gente pensa nos pilares da educação, a gente não é só aprender a conhecer, mas a gente é aprender a ser, a fazer, a conviver com o outro. São os 4 pilares fundamentais da educação e que a gente não pode esquecer nunca, né? Desses importantes pilares. Enfim, eu gostaria de agradecer imensamente e colocar que a empatia, o respeito, a tolerância é necessário em qualquer área. É necessário, principalmente, apesar de serem questões que podem ser difíceis, de difícil compreensão e consenso, mas eu acredito que o espírito de colaboração, o espírito de ouvir, como eu coloquei no pontuado lá da Universidade de Cornell, parar, ouvir, avaliar, né, e depois agir de forma positiva para que a gente possa ter realmente o ensino, a aprendizagem de qualidade para dentro da nossa universidade. Então, é um pouco dessa mensagem, tá, Kita e Vinícius e demais, que eu gostaria de trazer, e aberto para essa discussão. Eu coloquei de maneira assim, bastante ampla, né, na verdade, porque eu entendo que a temática relacionada à empatia e os dilemas da universidade, da onde buscar, e eu acredito que nós, professores, nós temos essa responsabilidade junto dos estudantes, dessa orientação e dessa aproximação desse diálogo. Tá bom? Obrigada.
Obrigado, Alexandra. E, bom, agora a gente está aberto a, não diria perguntas, mas que nem a Alexandra falou, a conversa, né? Ela falou que gostaria de conversar. O primeiro a levantar a mão foi o Rubens. Então, Rubens, por favor, você pode habilitar o microfone para dar sua contribuição. Boa tarde. Então, começar agradecendo a Alexandra pela palestra e por ter trazido esses temas que não fazem parte do nosso dia a dia. Acho que o nosso dia a dia é muito, como o Foucault colocou, disciplinarizado. E não acho que isso não é necessariamente ruim, não. Tem um lado muito importante nessa disciplinarização, essa maneira da gente tentar ter um respeito pela formação do conhecimento. Isso exige um certo ritual que a disciplina termina sendo o caminho mais imediato que a história mostrou, né? Mas a gente está sendo, como é que se diz, desafiado, e desafiado até de uma maneira que a gente não esperava pela pandemia. Então, a pandemia trouxe desafio da parte tecnológica, a gente está tendo de aprender a desenvolver novas ferramentas. Alguns desses desafios a gente já vinha colocando, já emergiam como certas conflitos subjacentes em reuniões que a gente tinha, alguns cursos mais propensos a adotar soluções tecnológicas, outros mais temerosos, e a pandemia jogou isso na mão da gente, a gente está tendo de aprender a lidar com as dificuldades. E junto com essas dificuldades, acho que emergiu essa questão do conflito. A gente que está na coordenação, a gente percebeu um certo número maior de situações conflituosas que nos eram encaminhadas, nos eram chamadas a atenção. E se a gente faz uma avaliação o que me pareceu é que essas situações, na verdade, nem eram novas, é que talvez a nova forma tenha tornado mais explícitos conflitos e mudanças de paradigmas que estão impactando a nossa atuação e a gente não vinha percebendo. Então, tinha certas atitudes que a gente podia ter como professor há algum tempo atrás, e hoje em dia não cabe mais, a gente tem que ser mais cuidadoso, mais respeitoso, mais empático, né? Agora, aí o que eu queria colocar de perguntas, o primeiro é mais um comentário do que uma pergunta, tem essa questão da flexibilização dos componentes curriculares. E isso não é uma coisa sempre bem compreendida, sabe? Isso se manifesta de diferentes maneiras. Quando a gente recebe um aluno novo, que a gente tem de fazer a avaliação das disciplinas para dar dispensa, muitas vezes, como professor, eu recebia um pedido para avaliar se eu ia dar dispensa e olhava o conteúdo, comparava com o conteúdo da nossa ementa e dizia, não tem 70%, então eu dou um não. Na verdade, não é assim. A gente tem de olhar o papel dele na formação do aluno, e talvez o coordenador seja o ponto mais central nessa avaliação, assessorado pelos departamentos, e nem sempre as coordenações têm essa compreensão. E também a questão por exemplo, da flexibilizar os pré-requisitos. Isso aí é uma coisa que eu acho que tem de fazer mais parte do dia a dia e nem sempre é compreendido. Então, essa coisa de difusão disso, eu acho que é importante, entendeu? Talvez os diálogos que a gente tem de ter dentro dos nossos institutos possam prover isso. Mas eu achei curioso essa colocação da demanda prematura das instâncias superiores, né? Mas aí vem a pergunta, quais são as instâncias inferiores? Talvez a gente precise criar isso, essas instâncias inferiores para gerenciar esses conflitos. E aí se coloca a instância, talvez, uma das mais superior, é a ouvidoria. A ouvidoria, que eu me lembro, era um órgão externo à universidade. Eu não sei se ainda continua com esse caráter. Não, é interno. Tá.
Então, e aí vem a pergunta, né, como é que você acessa a ouvidoria? Quando a gente tem uma demanda mais clara dos alunos, como é que os alunos podem acessar a ouvidoria? São os alunos? É o departamento? É a direção? É a coordenação? Então, essa orientação falta. E, principalmente, eu acho que falta um pouco mais de difusão da regulamentação subjacente a isso. Muitas vezes eu tentei acessar essa regulamentação, a gente procura no Estatuto da Universidade, regimento dos cursos, e a gente não encontra clareza sobre isso. Então, são esses comentários que eu queria fazer e algumas perguntas pontuadas aí nesses comentários. Quer que responda, Vinícius, ou quer agrupar? Não, pode falar, Alexandre. Bom, professor Rubens, você tem toda a razão. Na verdade, a gente percebeu também que a pandemia, na verdade, acabou potencializando uma série de conflitos que, na verdade, já existiam, né? Então, eu acho que a situação de insegurança que as pessoas estão vivenciando, da proximidade da morte, vamos dizer assim, né? De uma doença altamente desconhecida que impactou, isso trouxe muita insegurança, inclusive em decisões que regularmente coordenações e estudantes tomavam em forma regular nas suas vidas antes da pandemia. A gente recebe questionamentos e perguntas, e a gente fala, não, mas isso aí acontecia antes e agora do mesmo jeito. Então, as pessoas se tornaram bastante inseguras, a gente está percebendo isso. Em relação à flexibilização, realmente, em alguns momentos, existe uma certa não compreensão do que é a flexibilização curricular. E, ao mesmo tempo, existem uma série de forças que interagem ou querendo promover essa flexibilização, e muitas vezes sem um debate totalmente qualificado, ou forças contrárias que querem manter o status quo, que não querem mudar nada, né? Então, eu acho que o caminho, né, correto do debate sobre a flexibilização curricular está muito bem descrito lá no nosso PDI, que, na verdade, a gente tem hoje muitos cursos, né, com uma configuração integral, configuração essa, por exemplo, que nem é reconhecida pelo MEC, porque existe lá qual é a carga horária definida para se determinar um curso para ser de âmbito integral. Então, a gente tem, muitas vezes, em defesa de um currículo ou de defesa de um perfil profissional, a ampla defesa de cursos na sua forma integral, né? Muitas vezes são defesas que passam muito pelo aspecto corporativo, né? Ao mesmo tempo, o PDI também coloca a questão da necessidade da gente tentar reduzir cargas horárias, né? A gente tem cursos hoje na universidade que tem o dobro do que é previsto nas diretrizes curriculares do seu próprio curso. Então, isso, com certeza, é um aspecto que precisa ser analisado, precisa ser avaliado. Ao mesmo tempo, a flexibilização do ponto de vista de diminuir o número de requisitos, pré-requisitos, correquisitos, né, tornar o currículo um pouco menos engessado, é uma expectativa, né? E futuramente, num futuro muito que não espero que não seja tão distante, que a gente consiga se desamarrar mesmo da rigidez desses requisitos, né? A gente tem experiências na universidade, a história fez isso, que tirou quase completamente pré-requisitos e requisitos, corre-requisitos do seu currículo, né? Obviamente, isso tem que ser estudado, debatido, a participação do docente, a atuação do núcleo docente estruturante é fundamental. E a outra questão, sobre a demanda das instâncias superiores, o que ocorre é o seguinte, as demandas inferiores, elas existem, né? Elas existem, e seguem de forma regular. Então, por exemplo, um aluno, a gente está recebendo isso agora, né? Sei lá porque alguns professores não estão realizando a revisão de prova, tá?
Ah, não realizou a revisão da prova. O aluno fez a prova, não teve revisão de prova, ele não concordou com o resultado. Isso foi parar no CPEX, Rubens. Isso foi parar no CPEX, no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. O aluno ele fez um requerimento, abriu o processo e mandou para o CPEX. E não tinha passado. Bom, aí qual é a primeira reflexão? Bom, primeiro, a gente tem que ouvir o curso. Isso chegou até o curso? Não. Isso chegou até o departamento onde essa disciplina está lotada, né? Está registrada? Não. Isso chegou até o professor responsável por essa disciplina? Então, não concordei. Então, quando eu falo essa demanda prematura, é no sentido de também, tanto para docente, mas isso está acontecendo muito mais para os estudantes, compreenderem que faz parte dessa organização os primeiros movimentos eles, de questionamento, ou de discussão, ou de perguntas, ocorre dentro do seu curso, com a sua coordenação. Se é em relação a uma disciplina específica, uma relação com o professor, isso pode chegar até o departamento, mas o primeiro contato, o contato próximo que o estudante tem é com a coordenação de curso. E aí a coordenação de curso diz, não, isso vai ter que ter um diálogo com o departamento, com o professor, e vai distribuindo, por exemplo. Então, obviamente, a gente tem que entender, né, os estudantes principalmente, que a gente tem que esgotar, né, as nossas armas dentro do nosso curso, porque, na verdade, a gente observa que muitos dos problemas poderiam ter sido resolvidos de maneira muito simples dentro do próprio curso, né? Em relação à ouvidoria, sim, a ouvidoria, a gente tem uma representante, a professora Jandira, que é a ouvidora da universidade. Agora, o sistema da ouvidoria é um sistema do governo. Então, existe o site, eu não tenho agora, mas enquanto estiverem fazendo perguntas, eu vou tentar buscar e colocar aqui no chat. Então, existe um endereço eletrônico, não sei se é ouvidoria.gov.br, eu vou tentar buscar aqui. E aí, lá nessa ouvidoria, que te leva para os órgãos, no nosso caso, Universidade Federal Fluminense. E aí, essa reclamação, queixa ou elogio, ela não vem só para a Universidade Federal Fluminense, ela vai para o governo também. Entendeu? Então, todo mundo sabe. E aí, isso chega até a ouvidora, que busca, então, qual é o setor responsável para que possa responder. Então, eventualmente, a pró-reitoria, eventualmente, é o coordenador do curso, eventualmente, a direção da unidade. Mas é isso. Então, existe uma plataforma de ouvidoria nacional e que todos os órgãos federais estão nessa plataforma. Então, não é um e-mail, que muitas vezes o estudante ele encaminha um e-mail para o reitor, e-mail para a Prograde, e-mail para o professor. Então, agora, a compreensão sobre a questão da mediação de conflitos, e existe um manual na universidade, que eu vou tentar pegar aqui para vocês também postar, existe um manual de mediação de conflitos da Universidade Federal Fluminense. Então, o que é importante é entender que a gente tem que esgotar as nossas instâncias internas para que depois, numa situação de total não diálogo, avance para ouvidoria, para conselhos e para a reitoria, enfim, é isso. Obrigado, Alexandra. Agora, o próximo que eu estou vendo aqui é o professor Rodrigo Negreiros. Rodrigo, pode habilitar o microfone, enfim, para conversar com a Alexandra. Olá, Alexandra. Bom dia a todos. Obrigado aí pelo seu tempo. Bacana a gente ter isso aí, porque dá oportunidade da gente reunir aí pessoas que, às vezes, não tem tempo, não vão no colóquio, né, e aí estão aí com a gente. Então, eu queria fazer duas perguntas, né, dois comentários, perguntas. Você falou de coisas de forma muito subjetivas, que são importantes, sem sombra de dúvida, mas, se você me permite, eu vou falar de duas coisas um pouco mais objetivas, que eu acho que se englobam dentro dessa coisa de empatia, respeito e tolerância, né? Tudo isso que você falou é extremamente importante, e você focou no papel do professor, né, e na relação professor-aluno, que, claro, é o foco principal aqui desse ciclo de seminários, mas eu reparo na administração universitária
uma falta, umas atitudes que eu acho que são extremamente prejudiciais aos alunos, e eu não vejo nenhuma atitude mais concreta sendo tomada a respeito. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a gente tem cursos, né? O nosso curso da física é um curso integral, e assim como o da física, a gente tem curso integral e noturno, e vários outros cursos noturnos, né? Mas se a gente for ver a administração da reitoria, as secretarias, todos os serviços dos alunos, né, funcionam até as 4 da tarde, né? Isso é uma falta completa de respeito com o aluno, que às vezes trabalha de noite, né? Sem contar muitas vezes eu ouço queixas de muitos alunos meus de terem sido destratados, né, tratados com má vontade por parte do corpo técnico, até de professores também, e coisas assim. Então, eu queria saber que tipos de atitudes concretas, né, principalmente para o aluno noturno, né, que é um cara que é extremamente desamparado do ponto de vista administrativo, do ponto de vista também docente, muitas vezes, né. E a gente tem toda essa luta com esse corporativismo do corpo técnico-administrativo, a questão de horas de funcionamento. Isso afeta professores. Eu já tive problemas graves no departamento pessoal, de ser maltratado, de ser agredido, toda vez que eu tive que ir lá, né? Então, esse é um ponto mais concreto, que eu acho que requer um pouco de empatia, né, do ponto de vista da administração, principalmente com os alunos, em particular do curso noturno. Eu queria saber se tem o que pode ser feito com respeito a isso. E o segundo ponto, que é um ponto talvez um pouquinho mais complexo de se discutir, é a questão que vocês estavam discutindo junto com o Rubens agora, sobre a questão, como é que a gente consegue conciliar empatia, tolerância e respeito, e manter um rigor acadêmico, porque isso é um conflito que eu participo de colegiados, por exemplo, da engenharia e de outras coisas, e muitas vezes, colegiados de curso, a gente tem que discutir rematrícula, alunos que reprovaram 4 vezes, então, ou 5 vezes, eu não lembro, estão para ser jubilados, e aí eles entram sempre, tem um lado humano, pessoal, que a gente tem que levar em conta, né, porque, eu tive problemas aqui, por isso que eu reprovei e tal, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma obrigação universitária de manter o rigor acadêmico, inclusive para respeitar aqueles outros alunos que também tiveram dificuldades e conseguiram superar essas dificuldades. Então, é injusto a gente ser extremamente complacente e leniente, talvez, com alguns alunos, enquanto outros não. É uma coisa muito difícil. Como é que você sugere que a gente lide com essas duas coisas? Obrigado novamente, Alexandre. Obrigada, Rodrigo, valeu. Bom, em relação ao funcionamento, eu acho que assim, é bem importante a gente fazer assim, uma separação de atuações, de ações. Aí eu vou falar das pró-reitorias. O papel das pró-reitorias é condução de políticas, né? Quando a gente estava na atividade presencial, por exemplo, a gente recebia muito aluno, por exemplo, para solicitar conteúdo programático de disciplina. Eu não consigo pegar o conteúdo programático da disciplina, estou pensando em fazer uma transferência e eu não consigo. Vocês podem me dar? Nós entramos no sistema, a gente pega e a gente dá. Mas isso não é papel da pró-reitoria. Então, a gente tem que separar um pouco a atuação das pró-reitorias, o que as pró-reitorias precisam, enquanto estão lá no prédio lá da reitoria, fazer, e, obviamente, de maneira muito simplista, é a condução das políticas, apoio à gestão acadêmica, e não atuação na gestão acadêmica dos cursos. A atuação na gestão acadêmica dos cursos, ela ocorre no âmbito dos cursos. Então, os cursos têm, obviamente, as suas secretarias, né? Tem os seus docentes, os seus coordenadores, os seus chefes de departamento, que estão ali atuando na gestão diária do curso e no atendimento do estudante. Obviamente, já aconteceu assim, o estudante, ele precisa, sei lá, pedir a segunda via do diploma dele, tá? Já é um egresso, ou outra situação em que ele vá. A Prograde, por exemplo, ela funciona, a gente tem os servidores, né? E aí a gente também tem que falar direitos e deveres, né? Então, hoje o que nós temos é 40 horas de trabalho, né? Então, trabalham-se 8 horas por dia.
Então, eu não tenho como pedir um grupo de pessoas, se a pessoa chega às 7 da manhã, ela sai, chega às 8, com a hora de almoço, sai às 17. Então, não existe funcionamento, né, um funcionamento noturno. Eventualmente, a gente tem alguns servidores, estudantes, prioritariamente, alguns servidores lá na Prograde, eu estou dando um exemplo que eu tenho manejo, e que estudam na parte da manhã e que chegam um pouco mais tarde, que por um acaso ficam até mais tarde. Mas o horário da Prograde, por exemplo, é de 8 às 5. Tá? É o horário que a gente relatou agora, com todos os questionamentos em relação ao trabalho remoto. Inclusive, quase que diariamente, hoje, no período remoto, a Prograde funciona em rodízio de servidores. Inclusive, muitos dos não atendimentos em relação a estudantes que hoje já estão procuram muito a Prograde, por exemplo, a gente faz emissão de diploma de pós-graduação, por exemplo, vou dar um exemplo assim, e aí, ou melhor, na graduação, rematrícula. Eu entrei com o processo de rematrícula, como é que está? Olha, o processo foi aberto na forma física e está lá na coordenação do curso. E a coordenação do curso colocou para a gente que, como está todo mundo em trabalho remoto, ela não pode abrir a porta para pegar o processo. Então, e aí provoca essa seguinte situação. Eu, ou a assessora, ou o Jorge, nós vamos pedir a chave à coordenação para ir, pegar e abrir e pegar o processo. Eu estou ilustrando, fazendo uma caricatura, só para dizer que eu acho que o que a gente precisa realmente é entender, assim, ter essa dimensão dos papéis, responsabilidades, e tentar também entender que, em algumas situações, a gente tem casos particulares, situações particulares. Diploma, existe toda uma normativa sobre a emissão, o que você precisa fazer. E agora no remoto, mais ainda, explicando, não venha presencialmente, as pessoas não leem. O horário é de 8 às 17, o horário é de 8 às 16. As pessoas chegam às 17. Mas por que ser às 17? Porque essa é a organização de determinado setor. Não tem, assim como a pró-reitoria não vai ingerir ou inferir, ou atuar, ou questionar se uma coordenação fecha as duas, é complexo a gente questionar como é que é a organização do trabalho. O que eu sempre coloco, e que eu acredito e defendo, é que esse trabalho precisa acontecer. Se a gente tem um estudante noturno, e agora esse é o bom do remoto, que antes tudo, quase que 90%, só podia ser feito presencialmente. Tudo a gente agora está reorientando para que a gente possa fazer de forma remota. Então, esses deslizes, problemas que poderiam acontecer com o estudante que é noturno e que quer resolver uma coisa na pró-reitoria ou em qualquer instância, isso não vai acontecer mais. De qualquer maneira, as demandas que são apresentadas, se elas são apresentadas, encaminha seu e-mail, isso não é resolvido à noite, mas vai ser resolvido de dia. E o estudante ele vai ser atendido, como sempre foi atendido, né? Mesma polêmica a gente tem em relação ao estudante. Nós temos 8 cursos de graduação à distância. E o estudante não pode ser obrigado a estar presencialmente para resolver um problema. E esses problemas são resolvidos como? Porque existe uma equipe para mitigar isso. Então, eu acredito que a gente tem esse espírito coletivo, né, de responsabilidade de ambas as partes, né, reconhecendo também que a gente tem, todo mundo tem limitações, as unidades têm limitações, as pró-reitorias têm limitações, os cursos, todo mundo tem, todas as instâncias têm as suas limitações. Mas o que eu vejo hoje, por exemplo, é uma sobrecarga enorme de atividades, inclusive de repasse de atividades de alguns cursos, não é o caso da física, com certeza, não é mesmo, mas de alguns cursos, por causa de uma inoperância, por exemplo, por causa da pandemia, e mesmo o interesse público em atender o estudante não é suficiente para que a gente provoque essa atuação, né? Esse interesse não está sendo privilegiado. E em relação à questão do rigor acadêmico, eu acho que a gente sempre acaba confundindo. É muito interessante quando a gente pega e a gente fala sobre empatia, respeito e tolerância.
às vezes primeiro a gente relaciona, e aí eu vou brincar um pouco com a Kita, que a gente sempre fala sobre isso, a gente primeiro confunde isso com mulher, tá? Por quê? Porque quem é empático, quem é respeitoso, quem tem esse acolhimento, a mulher, por exemplo. A gente ainda tem esse pré-conceito. Então, é importante a gente entender que empatia, respeito e tolerância não tem nada a ver com ser bonzinho. Não existe relação ser bonzinho com o aluno. Ah, mas aí eu vou entender a situação dele. Ninguém está falando aqui sobre entender, num ponto de vista bondade, a situação de ninguém. Quando a gente se colocar na situação do outro, é que quando você, ou quando um professor dá uma prova de 20 questões para ser feita em 20 minutos, ele tem que se colocar no lugar do outro. E isso não tem a ver com rigor acadêmico, isso tem a ver com um total disparate que a gente observa. E é isso que está acontecendo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de respeito, também não é ser bondoso. É aquele respeito que a gente espera que o estudante, ou que o servidor, ou que qualquer um tenha conosco, no trato, no manejo da situação, que a gente possa ter capacidade de ter isso com o estudante também, né? E a tolerância, não preciso nem dizer, eu acho que é o mesmo lado. É interessante que eu estou falando sobre empatia, tolerância, e agora, há pouco tempo, o CEPEX, e eu sou presidente da Câmara de Ensino, a gente indeferiu uma série de pedidos de rematrícula, com vários apontamentos de situação de crise, de não sei o quê, papapá, papapá. Por quê? Apesar da gente entender que, enquanto instituição, a gente precisa, sim, fomentar a empatia, o respeito e a tolerância, a gente também tem o rigor de entender que a universidade, ela se autossustenta, ela se sustenta com os nossos números. Então, a gente precisa, sim, pensar que a gente tem que ter formandos, alunos formados, que a gente tem que ter ingresso, e esse equilíbrio nos dá de ingresso estudantes, concluindo, nos dá a nossa taxa de sucesso, que a gente tem que estar em pé de igualdade nos rankings. E isso não exclui, não existe nenhum tipo de dificuldade de se conciliar respeito com rigor acadêmico. Eu acho que são coisas completamente que se complementam, mas, só para fechar, para a gente não ter uma visão simplesmente de bondade. Eu vou ver porque aquele é pobre, tadinho, ele é pobre, aí ele não tem condições, e aí eu vou, não, tá. Não, o que a instituição fez? A gente tem um aluno pobre, a gente tem um aluno que não tem câmera, a gente vai ter que dar o apoio a ele. Isso é ter empatia. A empatia de se colocar no lugar do outro, de pensar que que um aluno vai ter que estar 5 horas na frente de um celular. E aí a instituição, que é uma outra provocação, né, que se fez, uma pergunta, o que a instituição faz? E aí, o que a instituição faz é isso. A gente tem a empatia de entender que se eu tenho um aluno que é surdo, eu vou ter que tentar adaptar. E eu não vou mudar, eu não vou fazer as atividades serem mais fáceis porque ele é surdo, porque ele é cego, não. Eu vou trabalhar com equidade. Eu vou adaptar as oportunidades àquelas especificidades. Então, não é entender de forma alguma se passou essa interpretação totalmente equivocada de que ter empatia é ter bondade. Não. Ter empatia é a gente reconhecer que o outro tem direitos. É isso. Obrigado, Alexandra. Seguindo, agora, por favor, Ingrid, por gentileza, você pode habilitar o microfone e conversar com a Alexandra. Oi, gente, bom dia, boa tarde, né? Obrigada, Alexandra. Eu estou, assim, emocionada desse lado da câmera, eu não posso nem mensurar o quão emocionada eu estou em ouvir tudo isso. Bom, eu participei com você nas últimas reuniões do ECE, que foram abertas aos alunos, né? Então, só para reiterar, assim, eu sou atualmente presidente do acadêmico, e esse colóquio aqui está sendo extremamente importante para mim, como aluna, como mulher, como estudante do curso de Física, assim.
Está sendo muito enriquecedor mesmo para mim, sem mentira. Eu queria, na verdade, te fazer duas perguntas, e eu acho que envolve tudo isso que você acabou de falar agora. Primeiro, eu queria saber como a universidade consegue avaliar, ou se foi feita uma análise sobre o que aconteceu no primeiro semestre online, em meio ao auge da pandemia, naquela emergência de vamos começar o semestre, não vamos, a universidade demorou muito a iniciar, né, enquanto outras já tomaram iniciativas assim, muito rapidamente. Então, como a UF consegue fazer essa análise, né, daquele semestre para esse agora, o que mudou, o que foi aprimorado? E outra, eu queria saber qual a diferença, e como a universidade enxerga a diferença entre ensino à distância e ensino remoto. Porque você bateu uma tecla, assim, que é muito importante, que é a sobrecarga do aluno, né? E quando você tem um ensino à distância e um ensino remoto, essa cobrança, essa sobrecarga é feita completamente diferente de um caso para o outro, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Obrigada, viu? Obrigada, Ingrid. Ingrid, em alguns encontros de fórum de coordenadores, porque esse debate também aconteceu, de que a UF, iniciou tardiamente. E não, o que a gente precisa entender, isso eu sempre gosto de colocar, é que a universidade, apesar de ter autonomia didático-pedagógica, nós não poderíamos decidir uma retomada de um ensino remoto, por exemplo, sem aguardar as normativas superiores. A primeira normativa relacionada à possibilidade de uma universidade trabalhar o ensino remoto se deu em abril. Mas foi um mês depois, mais ou menos, da previsão do início das nossas aulas, exatamente. E a nossa primeira resolução que permitiu já a retomada de alguma atividade foi em maio. Em junho, a gente também já teve uma outra regulamentação ampliando para concluintes as atividades remotas. Então, maio e junho, ou seja, maio e junho, 2 meses depois, a gente retomou. E 2 meses depois de março, mas a primeira regulamentação do MEC foi em abril. Em maio, nós começamos a questão das atividades para concluintes, remotamente. Em junho, a gente iniciou a questão das atividades remotas, ampliando para alguns outros segmentos, e os estágios presenciais começaram lá atrás, para a área da saúde. Então, a área da saúde, por exemplo, nunca parou. Tá? Alguns cursos, como odonto, na verdade, nós temos 2 cursos que pararam por completo. Odonto, biomédico, não lembro agora, psicologia, mas a maioria, enfermagem, nutrição, medicina, farmácia, eles continuaram as atividades. Então, isso foi desde sempre. A gente não pode confundir o que aconteceu com as particulares. As universidades particulares simplesmente enfiaram o ensino remoto na goela dos estudantes, seja lá se ele tivesse acesso ou não. E quando eu conversei, porque eu faço parte do COGRAD, do Conselho de Pró-Reitores, e a gente tem um grupo também de pró-reitores de particulares, o que eles colocaram foi, bom, se o estudante não tinha acesso, ele tinha que ir para a universidade presencialmente ter aula no laboratório. Então, foi essa estratégia que eles encontraram e que resolveram milagrosamente o acesso digital. Então, a gente está no tempo certo. Nós fomos a primeira universidade do Estado a retomar em setembro para todos os estudantes. Foi tardiamente? Sim. Hoje, retomar, né, na sua integralidade. Mas hoje a gente tem situações dramáticas. Situações dramáticas e que o primeiro semestre de 2021 da gente, pelo calendário agora, Ingrid, vai começar em junho, por causa do SISU, porque a gente tem o SISU que vai ser em abril, e aí a UF ela decidiu que a gente vai continuar, e é importante mesmo, eu defendo isso, com ingresso. Então, só que tem universidade que vai começar 2021 em novembro. Então, a UF não está mal, não. A UF está caminhando bem até. Claro, a gente tem situações que a gente precisa mitigar, que a gente precisa resolver. Mas é só para assim, pontuar que é importante, porque às vezes as pessoas pensam que tudo depende só de uma decisão da universidade. A gente tem que ter um amparo legal, até para a gente não ser depois penalizado por órgãos de controle. Então, a gente não poderia retomar atividades presenciais sem ter uma baliza do MEC, do CNE, entendeu? Estarmos amparados na Lei de Diretrizes e Bases. Então, tem muitas coisas, uma complexidade enorme. A gente teve, não sei se vocês viram, uma série de medidas provisórias, portarias, leis,
que acabam surgindo e que a gente tem que estar sempre atento, porque a gente não pode, de forma alguma, caminhar à margem do que está na lei ou na margem do que está nas regulamentações, porque isso pode penalizar os cursos. Em relação ao que você perguntou sobre a questão do EAD, depois me lembra se faltou alguma coisa, tá, Ingrid, que eu falei demais agora nesse início. EAD e remoto, né, essa preocupação, na verdade, desde sempre, não só a UF, mas todas as universidades em discussão, a gente sempre tentou deixar muito clara a diferença entre EAD e remoto. Nesse sentido, o EAD, basicamente, é uma interação. A gente tem 8 cursos que merecem respeito, eu até falo isso, porque muitas vezes as pessoas falam, EAD é uma porcaria, nós temos 8 cursos, então se a gente considera que são porcaria, a gente tem 8 cursos porcaria. Então, a gente tem 8 cursos EAD, e, basicamente, o EAD é a interação do aluno com o conteúdo. O aluno estuda sozinho, eventualmente ele tem encontros presenciais nos polos, ele tem tutores, tá? Que estão ali para tirar dúvidas pontuais. O ensino remoto, principalmente o que a gente está vivenciando hoje, que é ensino remoto de emergência, o aluno ele não interage com o papel, ele não interage com o conteúdo, ele tem que interagir com o professor. Então, essa é a principal mudança. Agora, a gente entende que, Alexandra, mas aí era importante ter mais assíncrono para facilitar um pouco o estudante. Só que eu ainda dou aula, Ingrid, estou dando aula. Eu tive um percentual bastante elevado de atividades assíncronas no semestre passado, e para mim foi o caos. Foi o caos. Foi o caos porque, na verdade, a gente está aprendendo a lidar com tudo isso, o estudante também está aprendendo a lidar. E o estudante, infelizmente, a culpa é nossa um pouco, a gente ainda não teve capacidade de também incutir na nossa formação do estudante, aprender a manejar o seu tempo, aprender a lidar com adversidades e mudanças. Então, em alguns momentos, o aluno entende como evento assíncrono, estou em casa livre. E aí, isso para mim causou assim, uma dificuldade enorme. Por isso, nós modificamos a regulamentação também, e essa regulamentação hoje ela tem um equilíbrio um pouco maior entre atividade junto do docente, atividade síncrona, envolvendo essa interação, porque a gente tem essa preocupação. Essa interação cria pertencimento, principalmente para os alunos ingressantes, principalmente que não conhecem a universidade. Então, assim, é inadmissível isso aconteceu, disciplinas serem dadas por vídeos, ou seja, colocou o vídeo, são esses os vídeos aí, vocês assistam. Então, assim, não é possível. A gente teve um debate tão forte de não EAD, e aí a gente está fazendo uma coisa pior, entendeu? Que é colocar o aluno para ficar na frente assistindo um vídeo só, sem a gente ter interação e essa colaboração e essa integração. Então, é importante que a gente tenha essa diferenciação, porque é isso que a gente está defendendo também junto ao MEC. Porque aí tem a questão também filosófica de defesa do nosso fazer enquanto docente. Porque hoje o MEC diz, olha, o EAD ou o ensino remoto é um sucesso. Vão ficar assim para sempre, isso é ótimo. Entendeu? Menos custo, menos gasto, menos tudo. Não. Por isso a gente tem uma diferenciação que eu acho que é característica das universidades públicas nesse contexto remoto, que é nós termos, sim, um ensino remoto e não um EAD, no caso, para os cursos são presenciais. Né? A questão do que aconteceu de um levantamento, né? O que você perguntou, Ingrid. Sim, nós temos essa dimensão. Por exemplo, nós nos preocupamos em saber se a oferta de disciplinas que aconteceu em 2020 era semelhante aos semestres anteriores, se a gente tinha estudantes que não estavam se inscrevendo por qualquer motivo, já que a gente sabe que a gente se o estudante for reprovado, se ele não inscrever, ele não vai ser penalizado a título de contagem do CR dele, nada disso. O tempo de integralização, né, o tempo para integralização, isso parou. Então, a gente ficou preocupado se algum tipo de desmotivação do estudante ou não possibilidade de participação das atividades remotas. Para nossa surpresa, eu também fiz uma apresentação num fórum de coordenadores, a gente tem um perfil idêntico, em termos de ofertas de disciplinas e em termos de inscrição de estudantes. O que a gente ainda vai ter que pegar, Ingrid, é a questão do desempenho.
tá? Que é a questão das reprovações ou desistências, tá? Trancamentos e tal. Isso a gente só conseguiria apurar ao final do período, né? E que terminou agora, final do ano, em dezembro, e aí a gente tem ajustes e tal. Então a gente eu quero ainda observar essas informações. Mas a universidade está se comportando em termos de oferta de componentes e participação de docentes e participação dos estudantes igualzinha. Igual, tá? Inclusive, nós perguntamos também nós temos um levantamento realizado relacionado a acesso digital, isso também foi publicizado, relacionado a acesso digital, dificuldades para acesso digital, e a gente tem uma informação que é semelhante a todas as outras universidades, que o estudante, ele diz o seguinte, que ele tem condições de acessar as disciplinas, só que prioritariamente por celular. Esse é o dilema. E alguns deles não têm estrutura domiciliar adequada. Como a UF não é só Niterói, a gente tem Pado, a gente tem regiões rurais, esse é um desafio, que é os estudantes, por exemplo, de zonas rurais que a gente tem e que nem dando Chromebook resolveria o problema deles, tá? Então, essa é assim, um pouco do panorama bem geral que a gente tem. De maneira geral, o retorno que a gente está tendo de coordenações de curso e de docentes, sim, é um retorno bastante positivo, né? E surpreendente para muitos professores, inclusive professores mais idosos, que a gente estava preocupado, e aí a universidade fez esses cursos de capacitação, formação docente, inclusive para estudantes também fizeram curso de capacitação para o uso do Classroom, e a gente teve retorno muito positivo. E temos, sim, situações difíceis que a gente precisa enfrentar, mas são situações que não são novidade, são situações que a gente sabe que a gente já enfrentava em termos de assédio, em termos de situações de conflito, que a gente observa que eram situações que já eram vivenciadas antes da pandemia, Ingrid. Ok. Obrigada. Certo. Agora eu estou vendo aqui a Bia. Bia, por favor, pode habilitar o microfone para conversar com a Alexandre. Até a minha câmera aqui. Alessandra, muito obrigada, tá? Tá muito baixo, Bia. Peraí, deixa eu tentar aumentar aqui. Tá. Tirar também o som aqui direto. Tá bom. Estão me ouvindo agora? Melhor? Melhorou um pouquinho, melhorou. Tá. Então, estava agradecendo a Alessandra. Eu queria fazer uma perguntinha, Alessandra, mas eu inicialmente queria fazer um comentário em cima do que o Rodrigo falou e da sua resposta, como a título de informação, né? Eu sou coordenadora do curso de bacharelado em Física, tá? A gente se conhece pouco, né? Mas, até porque, como você falou, a gente tenta resolver a maior parte dos nossos problemas aqui dentro da coordenação. E acho que a gente tem feito isso muito bem. E acho que, assim, quando a gente tem realmente alguma coisa, a gente leva acima, leva para a grade, mas realmente a gente tenta mediar a maioria dos conflitos e resolver também o problema dos estudantes a partir daqui da coordenação. E é nisso que eu queria complementar a sua fala, que a maioria das questões com a reitoria, pelos estudantes, são resolvidas através de processo, ou através de um caminhamento pela coordenação. Então, é claro que o horário tardio da reitoria, que a gente sabe que é complicado de funcionamento, ele, assim, eu estou há 8 anos na coordenação, eu nunca, assim, senti como sendo uma coisa, assim, que tenha causado algum transtorno, pelo menos durante a nossa gestão, porque as coisas chegam à reitoria através de processo, né? E processos antes eram protocolados aqui mesmo, do nosso prédio, do lado do nosso prédio, ou então por e-mail hoje em dia, né? E a maioria dos outros conflitos vão através da coordenação, que a coordenação media isso, né? Então, isso é importante a título de informação para os professores e para os estudantes que estão aqui. E aqui no Instituto de Física, a gente já tem a vantagem de ter um diretório acadêmico, né? Vocês acabaram de escutar aí, que também é uma gestão antiga, que eles atuam muito fortemente nessa mediação entre os estudantes e a coordenação. Então, nós acrescentamos essa instância ainda
colaborativa à nossa coordenação, e isso tem funcionado muito bem. Claro que isso depende também da gestão, né? A gente não sabe se todas as gestões serão assim, né? Mas eu espero que isso tenha feito escola, né? Bom, essa é a primeira coisa. Agora, eu queria uma pergunta, que realmente é um assunto sobre o ensino remoto, e que foi assim, motivo de alguns conflitos e também de algumas discussões, que foi a questão, né, do cômputo da frequência. Isso já deve ter, né, deve ser um assunto novo para você. E aí ficou muito assim, tá bom, a gente sabe que a dificuldade dos estudantes, né, eu sou uma pessoa que posso falar aqui de público, eu estou sempre preocupada, como você disse, não é em ser boazinha, não, é você saber a questão da empatia, você tem que saber o que está acontecendo, e a gente, como coordenação, a gente sempre toma esse tipo de cuidado, né, de saber o que está acontecendo do lado de lá e ver todas as dificuldades, mas também não só do lado dos alunos, mas do lado dos professores também, a gente também tem que ter uma visão. E aí, quando um professor, quer dizer, dá um curso, que ele não pode, né? Quer dizer, quando aparece essa questão, não tem cômputo de frequência, né? E aí o estudante, a gente pensa logo com o professor, o estudante pode passar o semestre inteiro sem aparecer na minha aula e ele fica só pegando as atividades. E eu não estou falando aqui dos estudantes que têm dificuldade de acesso, que a gente sabe que para esses a gente tem que resolver, cabe a nós encontrar um caminho para resolver. O estudante, a gente sabe que existem essas dificuldades de acesso, e sabe também que muitos acessos são através de celular, né? Que não são um computador num ambiente adequado, num escritório, como, né, a maioria dos professores conseguem, né, dar suas aulas, né? O estudante do outro lado não está nessa situação. Mas, por outro lado, também existe também uma preocupação de que, né, você dá um curso e que o estudante se apegue àquela questão e possa não aparecer em nenhuma aula sua, né? Não participar de absolutamente nada, porque quando você, e aí eu quero emendar, quando você coloca a atividade síncrona na sala de aula e faz alguma atividade que o aluno teria que estar presente, aí tem um conflito, porque, por outro lado, você está cobrando que ele esteja presente para participar daquela atividade síncrona. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Eu sei que é um assunto, né, complicado, né, mas é um assunto que a gente tem que enfrentar. Nada, Bia. Olha, Bia, olha a intimidade. Beatriz. Não, você tem toda a razão. Obrigada também por você ter complementado a questão dos processos. Realmente, você tem toda a razão. Na verdade, a maior parte, né, das ações lá na reitoria envolvem processos, sejam eles físicos ou agora remotos. Enfim, eu acho que isso também é um ponto que facilita um pouco, né, a vida. E, assim, com certeza, a gente tem também a representação, porque o adjunto, né, o meu adjunto, o Jorge está aqui, é da física, então, assim, eu não tenho problema nenhum com a física, graças a Deus, a gente tem um bom, ótimo diálogo, e, enfim, muitos dos exemplos que eu estou ilustrando aqui passam à margem, com certeza, do Instituto. A questão da avaliação, então, a gente teve muito conflito, é engraçado, eu deveria ter colocado naquele lado, na listinha dos conflitos, essa questão da frequência. Porque em um dado momento, Beatriz, o que aconteceu? Os alunos, né? Porque, assim, a correlação de forças, né? A gente vive também um ambiente político, um ambiente de debate, de discussão, de construção. É importante também deixar claro para vocês que quando a gente aprova, né, essa resolução e aprovou a resolução, a gente aprova essa resolução no âmbito de um conselho superior que ele é formado por professores, por estudantes e por técnicos. Então, o que está ali não é só a visão do professor. Então, só para poder ilustrar que existe também, a gente tem, assim como o diretório de vocês é bastante atuante, o diretório central dos estudantes da universidade ele é bastante atuante, tem assento no conselho. Então, essa discussão, ela foi uma discussão provocada e promovida prioritariamente pelos estudantes, realmente, e, na verdade, a questão do cômputo da frequência, do não cômputo, ele foi
colocado mais nesse sentido que você está falando, Beatriz, daquele estudante que tem algum tipo de problema e que não pode, tal, ele não pode ser prejudicado por causa da questão do acesso. E aí a gente não tinha como pegar e ficar particularizando. Ah, vai ser esse, vai ser aquele, porque você pode até ter acesso regular, mas você pode, num determinado dia ou numa determinada semana, você ter um problema, e você tem um acesso regular. Então, até esse mapeamento de quem tem dificuldade ou não tem, isso é uma coisa meio fluida. Então, não tínhamos uma opção, né? Então, tinha que ser a questão da flexibilização do cômputo de frequência. Mas, em um dado momento, no ano passado, isso gerou muito conflito, e chegou muito mesmo, muito questionamento de estudante lá na Prograde, para o CEPEX, confundindo essa questão de computar frequência com a avaliação em si. Ou seja, o professor não pode dar avaliação no momento síncrono, porque se ele fizer isso, ele está cobrando frequência. Não, e aí as coisas foram... Aí eu sou muito brincalhona, eu falei, olha só, vocês querem dado e arregaçado. Vocês me desculpem, gente, pelo amor de Deus. Vamos nos equilibrarmos aqui. Olha só, a gente tem essa estratégia, assim como a gente tem a estratégia de não cômputo do CR, como objetivo de tentar mitigar qualquer limitação que a nossa instituição tenha para te ajudar. Ou seja, provavelmente, Beatriz, a gente não tem dinheiro nem computador para dar para todo mundo de fato que precisa. Então, a gente, para tentar um equilíbrio um pouco nessa balança, a gente tentou criar algum tipo de estratégia para tentar minimizar possíveis impactos. Agora, obviamente, ou para um lado ou para outro, existe uma apropriação dessa possibilidade de maneira indevida, né? O que ocorre é o seguinte também, a gente tem que, incorporar, né, nos nossos processos de ensino avaliações de forma que a gente consiga exatamente mapear aquele estudante que, na verdade, não está indo em aula, por exemplo, não tem conhecimento, não está incorporando conhecimento nenhum e está indo só para fazer prova, e esse estudante talvez não tenha condições de ter uma avaliação positiva e passar. Não é só trabalhos. Eu vou passar só trabalhos. Então, eu vou dar um exemplo muito particular, tá, Beatriz? Na minha disciplina, eu cobrava uma avaliação, a gente teve vários encontros síncronos e agora muito mais encontros síncronos, como falei, eu aumentei os encontros síncronos por causa que os alunos estavam se dispersando, né? E muitos desses encontros síncronos, a gente tinha discussões, debates e a gente tinha grupos em grupo e que isso era pontuado. O ensino remoto, para quem não sabe, né, o ensino remoto, ele cobra da gente muito mais interação e colaboração e participação. E esses indicadores, apesar de serem meio estranhos para nós docentes, porque parecem meio subjetivos, e para os estudantes também, porque não estão acostumados, isso pode ser valorado. Eu posso valorar a participação do estudante, sim. O estudante não está participando das aulas. Mas não está participando por quê? Porque eu tive problema de acesso. Isso é uma coisa. Outra coisa é o estudante recorrentemente não comparecer. Eu não estou dando frequência. Mas o professor tem autoridade, sim, para valorar a interação, a integração, a colaboração e a participação do estudante nas atividades. E, por consequência, o que vai acabar acontecendo é que, por acaso, aquele estudante que não participa de nada, não colabora de nada, vai ser o quê? Reprovado? Sim. Então, a gente tem que também encontrar um equilíbrio, como o próprio Rodrigo falou, a gente sabe que a gente precisa ter empatia, mas a gente tem rigor acadêmico, sim. Porque há uma grande preocupação. Você imagina em determinadas áreas, e não só, na física também, a gente tem uma responsabilidade institucional enorme. É o nome da universidade que está em jogo. Então, não é só o nome daquele indivíduo. Então, formar uma pessoa que terminou tudo sem saber nada, isso não existe também. Agora, como
a gente consegue avaliar que estratégias a gente precisa criar para isso. Isso faz parte, está no âmbito da autonomia didático-pedagógica do professor. Então, isso, Beatriz, não se confunde com frequência. Então, colocando para os estudantes bem claramente, não se confunde. Não, se você cobrar uma avaliação síncrona, você está me cobrando a frequência. Não, eu estou te cobrando uma avaliação. Eu estou te avaliando. E avaliar a sua participação, avaliar... Eu tinha alguns encontros assíncronos, ou Beatriz, em que o aluno ele tinha que assistir determinados vídeos e tinha que me dar um retorno sobre a análise daquele vídeo. O aluno não me retornava, ele não era pontuado. E era uma atividade assíncrona. Não me retornou, não avaliou o vídeo, não me deu feedback daquela atividade. Ah, não dei feedback porque eu tive problema. Tudo bem, você teve problema uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. Aí eu concordo um pouco, né? Me aproximo muito da visão do Rodrigo e sua, Beatriz, de que também a gente tem que preparar o estudante para o mundo. E o mundo real é o seguinte, se você chega atrasado uma vez no seu trabalho, o seu chefe vai dizer, olha, poxa, tá, a segunda vez, a terceira vez, se você chegar atrasado todos os dias, você é mandado embora. Então, é importante a gente também entender que a gente tem que ter responsabilidade e respeito. Então, a empatia, para fechar, Beatriz, a empatia, o respeito e a tolerância, ela também... são requisitos para os estudantes. Então, se colocar no lugar do professor para entender que ele tem ali uma responsabilidade institucional, o MEC nos cobra a formação de qualidade. Então, não tem como, infelizmente, deixar as coisas andarem a bel prazer. O respeito de atender às demandas que são colocadas, entendendo que aquelas demandas vão contribuir para a sua formação. Se você tem algum questionamento, alguma proposta para melhorar, um feedback, coloque. E o professor, na sua autonomia, pode acolher ou não. E a tolerância. Então, são requisitos que não são só para os docentes, também para os estudantes. Que é entender também que a responsabilidade tão grande que a gente e o compromisso que a gente tem em formar pessoas em excelência. Então, isso é um compromisso, que a gente não pode abrir mão disso, porque senão a gente não seria uma universidade pública federal. Obrigada. Bom, eu gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário que quer fazer com ou para a Alexandra. Eu só quero agradecer. Pode agradecer, Kita. Pode. Alexandra, você é incrível. Realmente, como a Ingrid falou, eu também me emociono com suas palavras e fico muito feliz de você nos dar a honra da sua presença aqui na nossa comunidade. As suas palavras são sábias. Eu acho muito importante a gente entender a diferença entre ter respeito, tolerância, e isso não muda nada o quanto a gente quer cobrar e o quanto a gente quer manter o nível da nossa universidade enquanto instituição de ensino e pesquisa. E eu acho que a gente precisa parar para refletir, para debater sobre isso, sim, ouvir. E acho que uma das coisas mais importantes para a gente mudar é ter autocrítica. Então, acho que cada vez que a gente ouve essas palavras, a gente deve parar e pensar o que eu fiz hoje que não é exatamente assim, que não contribui para isso. Não pensar no que os outros fazem só, mas a gente olhar para a gente mesmo e tentar melhorar, mesmo que seja um pouquinho, ouvir mais os alunos e dialogar mais. E acho que para os alunos é muito importante escutar isso também, porque é muito diferente, né? Você precisar lidar com casos particulares, porque pessoas passaram por situações críticas e a cobrança pelo conteúdo ela tem que existir, é nosso dever. A gente não assina embaixo de um diploma que não teve aprendizado, né?
Então, acho que é muito importante para a gente a sua presença. Eu agradeço demais a sua presença. Fico muito feliz mesmo e acho que nossa série de colóquios especiais começou com os 2 pés direitos. Eu que tenho a agradecer, Kita. Obrigada. Eu tenho que agradecer muito. Eu acho que uma coisa que a gente vem sempre conversando, né, ao longo do tempo, que é uma palavra que, de novo, não é assim ser bonzinho, mas o acolhimento é fundamental. A gente conseguir acolher o outro, entender. Eu já acolhi várias pessoas e falei assim: olha, eu entendo sua dor, mas infelizmente eu não posso fazer nada para mudar a sua reprovação. Entendeu? Claro. Então, isso existe. Olha, eu entendo a sua dor, eu entendo a sua questão, eu entendo tudo isso, mas eu não tenho como fazer isso, eu não tenho como atuar contrário a uma regulamentação, eu não tenho como desconsiderar o seu desempenho, eu tenho como ajudar você a melhorar, eu tenho como tentar refletir, posso até refletir sobre minhas práticas para melhorar um pouco mais e tudo, né? E eu devemos sempre refletir, fazer essa autocrítica, né, Kita? Mas eu acho que esse acolhimento, eu acho que é importante, muito importante, porque é isso que nos diferencia dos animais, né? A gente conseguir, apesar que os animais também se acolhem, né? Se acolhem. Então, eu acho que eles podem nos ensinar muita coisa. Exatamente. Até me corrigindo, muito pelo contrário, os animais até acolhem, enfim, né? Em diferentes momentos. Então, eu acho que a gente tem que colocar isso cada vez mais em prática, né, na universidade, porque, na verdade, isso forma as pessoas, formar o caráter de pessoas, moldar o caráter das pessoas, sermos abertos. Eu acho que isso é importante, porque isso também acaba nos colocando mais próximos da sociedade. Tá? Então, quando a gente entende o outro, quando a gente tem empatia e acolhimento, enfim, e respeito, a gente também entende a sociedade, porque, na verdade, os estudantes nada mais acabam sendo um pouco do reflexo dessa sociedade. Nós estamos inseridos, mas quando a gente entra na universidade, a gente entra no mundo, né, como eu coloquei ali em relação a Foucault, que a gente fica ali dentro da nossa caixa. Ao mesmo tempo, Kita, claro que a gente reconhece que essas palavras que eu estou trazendo aqui não são fáceis, não. O dia a dia ele não é fácil, tá? Estudantes, professores, técnicos, o dia a dia não é fácil. São palavras lindas, maravilhosas, vamos acolher, mas nós temos as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Então, a gente, às vezes, se depara com coisas que a gente não foi formado. Então, eu acho que essa palavra também é que o aluno também tenha, né? Além do professor, mas que o estudante também tenha esse olhar de acolhimento para a gente, tá bom? Porque a gente também... Eu concordo, acho que é muito importante, sim, para a formação dos nossos alunos, enxergar essa diferença entre ser bonzinho, no sentido de fazer um favor, aumentar uma nota, ou deixar alguém ser aprovado. Isso é fora de cogitação, né? Isso não existe. Muitas vezes a gente recebe uma prova para corrigir um trabalho, vem escrito assim, corrija com carinho. Eu já cansei de receber. Aí eu sempre falo, eu sempre corrijo com carinho. Carinho não me falta. Estuda com carinho. Tenta fazer com carinho, que você vai conseguir também, né? Então, recebe aquilo que eu estou te oferecendo com carinho, que você também vai conseguir aprender, né? Não é carinho que faz alguém ser aprovado. Não, com certeza. Então é isso. Eu acho que esse acolhimento também do estudante, porque muitas vezes o professor ele está num patamar, né? O estudante nos enxerga lá em cima. E aí, às vezes eles não entendem, né? Ou enfim, não tem essa visão, né? De que, por exemplo, a gente é mãe. Eu estava aqui com vocês, estava meu filho gritando, quando eu estou sozinha eu tenho que sair correndo para comprar o feijão, e aí às vezes para fazer feijão, para fazer comida. Então, assim, o ensino remoto ainda trouxe isso, né, Kita? Que ele invadiu a nossa casa, né? E a gente tem as nossas dinâmicas domiciliares. Então, quando a gente quer que o estudante até entenda, olha, eu queria que vocês entendessem, infelizmente, eu estou com esse problema e tal, o outro, tanto o estudante tem
que ter esse acolhimento, esse entendimento, esse respeito, como professor também, porque nós somos seres humanos e também somos passíveis das mesmas dificuldades, né? Muitos dos problemas que alguns estudantes, ou muitos dos estudantes enfrentam, a gente tem alguns professores que também enfrentam, professores que não tinham computador em casa, professores que não tinham... Alexandra, não é possível. Sim, professores que não tinham nenhum tipo de vivência na utilização de ferramenta digital nenhuma. Então, a gente tem que ter acolhimento para entender as dificuldades e a gente está aprendendo. Eu acho que a gente se saiu bem, sobreviveu, né? Então, eu acho que a gente tem que fomentar cada vez mais esse acolhimento, esse diálogo, e ele só vai acontecer quando a gente olhar o outro, quando a gente conversar com o outro e escutar, e não quer dizer que a gente vai olhar você, vai conversar com você, que a gente vai fazer o que o outro quer, não, mas a gente vai ter tolerância para o dissenso, ter capacidade de compreender as diferenças, e caso a gente consiga fazer mudanças, que sejam elas positivas para o coletivo. É isso aí. Como eu disse, palavras sábias. Você é incrível. Muito obrigada, Alexandre. Nada. Muito boa a sua apresentação. Eu te agradeço demais. Agradeço ao Vinícius, que também é um exemplo, que estava ali cuidando do bebê. Sabe como é. É difícil. Acontece muito isso. O bebê invade a aula, tudo. Enfim, ossos do ofício. Bom, queria agradecer a Kita, então, já que não temos mais perguntas, já estamos perto da hora do almoço, daqui a pouco eu dou aula também. Então, primeiramente, agradecer a Kita por ter entrado em contato com a comissão de colóquio, e também agradecer, então, a Alexandra, né, que imagino que é muito ocupada dentro da Pró-Reitoria, por ter tido esse tempo de trazer esse colóquio para a gente. Muito obrigado para a Alexandra também. E, bom, conforme a Kita avisou, isso aí vai ser sempre, esse ciclo vai ser mensal, sempre, provavelmente, nas últimas quintas-feiras, tá bom? Então, obrigado, e por hoje, vamos encerrar esse colóquio. Obrigado, Alexandra. Obrigada, boa tarde a todos, fiquem bem. Boa tarde, tchau para todo mundo. Alexandra, obrigada, Vinícius, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde.